Estamos de volta na nossa Opinião Livre de hoje. Estou conversando hoje com Celina Moraes, que está mostrando o seu primeiro romance, com certeza o primeiro de muitos. E no final do primeiro bloco, Celina, a gente estava comentando justamente das dificuldades, né? Todo o trabalho que você teve, a ansiedade de mandar a escrita, né, da forma como estava para participar do concurso, você não venceu, mas você ganhou, quem sabe, uma nova carreira. Agora, a dificuldade para editar esse livro, como que foi, e também a sua coragem, sendo uma executiva, de se expor, né? Podia dar certo, podia não dar certo, podia... Isso é a gente complicado. sabe que tudo poderia acontecer. Primeiro que eu acho que eu tive total apoio da empresa. Sim, isso seria um pouco mais complicado. Eu trabalho há 10 anos nessa empresa, quase, tenho 9, né? Então, houve um grande apoio, um grande incentivo para que esse talento literário pudesse ser exposto. Agora, dá medo, dá um frio na barriga. A edição de texto, como eu não publiquei por uma grande editora, porque uma grande editora do mercado, ela tem o serviço de revisão, de edição e de pesquisa até. Tudo. Ela garante que aquela obra... Você fala, olha, eu quero falar da época da ditadura, quero dizer que eles pesquisam tudo para você. Eles vão garantir, porque há todo um grupo de profissionais, né, dedicados a isso. Eu tenho que trabalhar minhas 10 horas por dia lá quase, e ainda chegar à noite, fazer minha pesquisa, continuar escrevendo. Então, é bastante complicado. Eu diria que eu não fiz outra coisa na vida no ano passado, depois que eu decidi escrever esse livro. Eu tive muita sorte, porque como eu trabalho com edição de textos... alguns amigos editores leram e ajudaram muito, pontuaram informações que foram cruciais para que eu me expusesse de uma maneira que nós falamos. Tudo bem que você vai se expor, mas que erros às vezes acabam saindo mesmo, não tem como a gente evitar às vezes, mas lutamos para que fosse um livro que eu tivesse assim, orgulho de que ele fosse publicado. E essas pessoas que estavam à sua volta, que deram força, gostaram do resultado? Gostaram. E 4 deles estão no prefácio do livro, tá? Que fizeram o prefácio, fizeram questão. São 4 pessoas da empresa em que eu trabalho. As dedicatórias, os agradecimentos, está envolvido na maior parte deles, entendeu? Os editores. Então, para todos eu fiz uma pequena homenagem assim no livro, mas eu tive muita sorte, eu diria, porque eu acho um risco também. Eu fico pensando, eu tive essa sorte de ter editores grandes, pessoas muito críticas, de muita leitura. Porque a gente está falando, você no começo, né, quando você lá para trás, menininha, querendo escrever, quando a gente tenta alguma coisa e não recebe um incentivo, muitas vezes ou aquilo muda e a gente usa aquela falta, aquela crítica como uma ajuda para crescer, ou então, né, aquilo morre. Você conta no currículo que eu recebi que os seus primeiros rascunhos foram detonados. Detonados. O conselho melhor que eu recebi é que eles mereciam o lixo. E ao longo você trabalhou isso, quer dizer, não desistiu, não. Eu não tenho jeito para ler escritora, não tenho jeito para ser escritora. É difícil, mas aí eu comecei a ler sobre escrita, sobre esses grandes romancistas, e todos falam que é uma dificuldade muito grande, a tal do verme que está lá, e que um dia, sabe, ele fica te cutucando. Em mim era assim, agora uma coisa boa, que eu acho que a minha maior qualidade, um desses editores falou, é que eu sei ouvir e acatar. Então, eu sei por exemplo, as pessoas que me orientaram... Que é humildade? Seria, acho que humildade a palavra. Eu diria que eu tinha noção de quem estava opinando. Eram pessoas bastante qualificadas e que eu tenho admiração profissional. Então, se elas todas, unanimamente, estavam dando a mesma opinião, eu não sou de teimar. Entendi. Acho que você procurou as pessoas que realmente você queria ouvir. Você sabe que viriam críticas se fosse preciso. É isso? Mas eu me senti mais segura. Porque um deles falou, olha, se você encontrar algum louco, porque tem louco para tudo nessa vida, que queira publicar aquele meu primeiro livro, pelo amor de Deus, não deixe. Eu te peço isso. Ele falou, só isso. Que queira publicar o primeiro livro? É o primeiro que eu escrevi lá, um romancezinho. Porque você não estava pronta, é isso? Não, ele falou, não, tá um lixo. Você é um lixo. Ele falou, você... Ele falou, estude mais, leia mais, amadureça. Escritor também, a maturidade ajuda muito. Eu tinha uns 27 anos nessa época. E nesse aprendizado de procurar, de pesquisar, de ler mais, você leu mais quem? Aonde você foi buscar essa influência, essa inspiração? Para se encontrar? Machado de Assis. O Machado de Assis, para mim, é grandioso demais.
A forma dele de escrever, como ele passa, como ele distribui os personagens. Ele é conciso de uma forma assim grande. Tanto que não tem, né, até hoje, é um mito, né, da maneira como ele escreve. Ele consegue ter análises psicológicas numa frase. Você lê uma frase dele, Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu leio quase todo ano. Eu preciso ler aquele livro todo ano, porque ele é uma lição, tanto que no livro eu menciono, Machado eu menciono. Agora, eu li muitos russos, eu li mais assim, os clássicos. E nos últimos anos mesmo, o que eu peguei para ler foram técnicas de romance, mas só desses, por exemplo, Schopenhauer, Henry James, Mário Vargas Llosa. Que é um grande professor. Sabe, assim, eu li sim essas, como escrever um livro, não aqueles como, sabe, como fazer sucesso, como vender, como ganhar dinheiro em um mês, essas coisas, nada disso. Eu li esses caras bons mesmo, eu queria, eu falei, é um romance, mas eu sabia que eu não queria errar, eu sei que é um romance simples, mas eu queria pegar o que há de melhor da experiência desses grandes mestres que a gente tem. É tão barato, é um livro, você compra. E Joseph Campbell, tenho que mencionar porque foi um grande inspirador. Aliás, ele foi um dos grandes inspiradores de Guerra nas Estrelas. Agora, Celina, essa inspiração que você diz, o aprendizado que você tem, você acha que você conseguiu passar por esse romance? Você poderia dizer hoje, para alguém que quer escrever um romance, qual é o pulo do gato? O que você precisa saber para realmente conseguir escrever? Não digo final de semana, porque ninguém tem essa pretensão. Mas, dentro dessa tua pesquisa, o que você aprendeu de importante para quem quer escrever um romance? Olha, muita leitura, isso. Leitura. Leitura é um ingrediente, assim, por mais que falem que eu não sei qual é o objetivo, a não ser que você seja uma médica ou você seja uma advogada e vai escrever um livro específico da sua área, mesmo no jornalismo, técnica. Agora, você quer escrever um romance, leitura, ela é fundamental. Ela realmente, eu acho que foi da leitura mesmo que eu tirei, inclusive eu li a Bíblia em 3 meses. Leu a Bíblia eu incluí a Bíblia na leitura. Foi o maior romance de todos os tempos, a maior obra. Eu li ela como literatura. Eu quis lê-la sem influência religiosa, entendeu? Só li. Como história Como mesmo. História. Li em 3 meses a Bíblia. Também você é intensa em tudo, até nas leituras, né? Para tentar, porque lá, e Machado de Assis costuma dizer, mencionou no livro dele, que Eclesiástico já tinha dito tudo. Eu falei, bom, se Eclesiástico já disse tudo, eu vou ler Eclesiástico de cabo a rabo. E valeu a pena? Nossa Senhora, tem tudo mesmo. É a velha história do mundo, né? Amor, competição, guerra, inveja. Tudo lá, né? É que o mundo muda, eu falo, o mundo evolui, né? Assim, hoje tem tecnologia, mas aquelas competições humanas, o ser humano aqueles sentimentos de amor, ódio, inveja, competição, eles existem, sempre existiram, né? Está na Bíblia em vários momentos. Então, assim, foi muita leitura e principalmente essas leituras especializadas. Engraçado, você estava focada, né? Você deu eu nunca desisti desse livro. Novo olhar. Não, mas eu acredito, quando você fala que eu nunca desisti desse livro, mas eu considero, sem pretensão nenhuma, esse lugar cheio de rãs como um início realmente de uma carreira. É uma satisfação. A impressão que eu tenho é que você se preparou para um grande vestibular, aquela coisa de, sabe, o que eu preciso fazer? Eu preciso pesquisar aqui, então vamos lá, focada. Você estava focada. Isso aqui é um resultado. Tudo bem, veio num final de semana, mas é um resultado. Você reparou o trabalho que você teve para chegar até aqui? Gente, são 20 anos aí meio anteriores de rascunhos, de leitura. E escritor, eu acho assim, é uma profissão solitária. Mesmo tendo, por exemplo, no caso, você tendo a chance de brincar com tantos personagens, então, mas tem influência de tantos grandes escritores. Você se isola, você fica sozinho, você precisa dessa solidão e você não consegue escrever com um monte de gente ao seu, você precisa. Então, você tem que abrir mão, sim, de um tempo, de alguma outra coisa na sua vida. Que você abriu mão, não vou dizer aqui, não vou entrar nessa parte de íntima de você abrir mão, mas as pessoas à sua volta, eu não sei se você tem família, se você tem filhos, as pessoas à sua volta respeitaram esse teu momento de quietude? Eu não sou casada e não tenho filhos, então isso facilita bastante. Já ajuda, facilita muito. Mas você tem a sua vida e você às vezes fala, pô, eu vou ficar em casa aqui escrevendo a troco de quê? Mas é engraçado, você fala assim, é uma coisa solitária, mas em algum momento, quando você estava produzindo e estudando, você se sentiu solitário? Imagina, isso aí me preenche. Eu falo, o livro, o filho, né, é o fruto do ventre. O meu livro é o fruto da minha mente, sabe?
É uma criação, é uma gestação mesmo, e me dá muito prazer. Os escritores, se você lê a vida deles, falam que eles abriram mão, porque é uma profissão, é solitário, mas te prende. Você lida com tantas vidas. Aquela coisa, né? Às vezes, por exemplo, quando eu estou escrevendo algum texto, alguma coisa, eu estou sozinha no ambiente, mas eu não estou sozinha. Eu acho que é o momento da quietude, tudo bem, mas não solitária. E uma coisa que me deixa muito satisfeita, porque as pessoas, eu tenho recebido os retornos com relação ao livro. Quem pega para ler me diz que lê mais ou menos em 2 dias. Rápido, uma leitura rápida. É uma leitura rápida. Legal, hein? Que já Legal. é, para mim, uma conquista. Isso é bacana. Sem preço. E dizem também que, assim, o começo do meu livro, até algumas pessoas falam, você vai assim meio lento, alguns podem até não gostar da história, enfim. Mas uma coisa, todos foram categóricos. Quando chega no meio, não tem como parar. Então, isso para mim já é uma grande realização, porque é o sonho de todo escritor é que um leitor termine o seu livro. E assim, dizem que a gente, para escrever um romance, uma história, a gente já tem que saber o final. Sim, eu comecei pelo fim. Assim, na verdade, você tem que estar com a história pronta quando você senta. Isso foi uma das técnicas que eu li, não lembro onde, mas eles têm até a técnica de Aristóteles, que dá toda até onde tem a catarse, o ponto culminante do livro, aquelas técnicas, né? Mas quando eu sentei, a história estava pronta, prontinha. Eu só digitei ela. E os personagens também, quer dizer... Eu já defini. O que eu já estou pensando agora, eu já tenho até o fim já pronto. O fim, às vezes, inclusive, tem escritores que começam pelo fim, porque você tem que saber onde você vai chegar. Entendi. Senão você fica digitando ali e qual o objetivo? Senão você acaba escrevendo várias coisas sem saber onde você vai levar. Você tem que ter um objetivo naquele livro, né? Então, o meu, assim, claro que o destino de um dos personagens até me surpreendeu, que foi mais forte do que eu. Eu ia até te perguntar se dentro dessa tua preparação já está tudo certinho, se não teve alguma surpresa, porque você começa a se apaixonar pelos personagens também. Um dos personagens, o destino que eu dei para ele foi uma coisa assim que me surpreendeu. Eu estava assim, pum, eu falei, mas por que eu fiz isso? Não estava nos meus planos, esse eu diria, mas eu sabia onde a história ia terminar, eu sabia onde eu ia chegar com aquela história. Isso é importantíssimo. E quando termina, quando você achou que agora pronto, tá finalizado, qual que é a sensação da Celina depois de 20 anos? Fácil. É como se eu tivesse a tal da depressão pós-parto. Me sentia assim. É um vazio, né? Eu não conseguia ler, inclusive, quando eu decidi republicá-lo assim por conta própria, sem passar por editor, que eu tinha que voltar a trabalhar no livro, era uma coisa assim, aí esse mesmo amigo falou que era comum, aliás, muitos artistas fazem um filme, diz que eles não gostam de se ver lá. É verdade. Faz novela, o cantor grava, não consigo ouvir minha música. Eu senti isso. Maravilha. Olha, Celina, muito prazer a gente conhecer, parabéns. Para mim tá? foi Fica uma aqui honra a estar aqui dica. com vocês. Nossa, uma Quem quiser satisfação. Conversar com a Celina, vamos dar o e-mail, sports_writer@hotmail.com. Parabéns e volte aqui sempre, tá bom? Obrigada, Silvia, pela oportunidade. Obrigada. Obrigada. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau.